Olá a todos! Neste tutorial eu vou estar falando sobre ventoinhas para gabinete, também chamadas de fãs. Dos conectores 3 pinos, 4 pinos, 6 pinos e o PWM. Vou falar sobre o que é importante você saber antes de comprar a sua ventoinha, das fãs RGB e ARGB, tipos e tamanhos, como instalar as fãs, como deve ser o fluxo de ar em seu gabinete, fãs com controladora, como você vai fazer para instalar uma ventoinha em seu gabinete quando a placa-mãe não possuir o conector que você precisa, e mais dúvidas é só perguntar. Luciano Braga, do canal Pesquisa Hardware. As ventoinhas ou fãs para gabinete, em sua maioria não exercem a função para a qual existem. Por isso a importância de você conhecer as características e especificações da mesma antes de comprá-la, pois a sua função é ajudar na dissipação do calor interno do gabinete. As fãs RGB ou ARGB, muitas são apenas enfeites dentro do gabinete, porque não ajudam na retirada do calor, não jogam o ar quente para fora. O calor excessivo pode causar danos ou diminuir sim a vida útil de componentes do seu computador e ainda afetar o desempenho do mesmo. Antes de adquirir uma ventoinha, verifique as possibilidades no manual do gabinete, pois existem diversos tamanhos. As mais comuns, usadas nos PCs, são as de 120 mm e de 140 mm. E de espessura temos as de 15 mm e as de 25 mm. E por que isso é importante? Você pode comprar uma ventoinha e esta não caber em seu gabinete, e também esbarrar em componentes internos como memória, placa de vídeo, cooler do processador. Então saiba qual tamanho você pode instalar em seu gabinete antes de comprar. Uma ventoinha tem a parte da frente e a parte de trás. Qual é a parte da frente de uma ventoinha? É aquela que você tem a visão das hélices, livres de qualquer parte plástica ou fios. Ou seja, a parte da frente só tem a hélice e costuma ter a logomarca da fabricante. E a parte de trás? É aquela que tem o suporte plástico, onde fica fixo o motor. Tem o fio ali atrás também. Por que é importante saber qual é a parte da frente e qual é a parte de trás de uma fã? Porque quando você for fixá-la no gabinete e definir o fluxo de ar, ou seja, por onde o ar vai entrar no gabinete e por onde o ar vai sair, você vai precisar saber qual é a frente da ventoinha e qual é a parte de trás. O que você deve saber antes de comprar sua ventoinha? Seus dados técnicos. Eu considero essa parte bem importante, então vamos às especificações no exemplo aqui. Velocidade em RPM. É a velocidade de rotação por minuto da hélice. No exemplo, temos 2.200 RPM. Essa é a velocidade de rotação máxima que a hélice pode atingir. Segunda importantíssima especificação é a pressão estática máxima, em milímetros H2O. 3,15 milímetros H2O foi o exemplo dado aqui, e se refere à força máxima que o ar pode ser empurrado. Terceira especificação, nível de ruído, ou seja, o barulho que a ventoinha faz. No exemplo aqui, está 28 dBA, 28 decibéis, um limite muito bom de barulho. Eu acho também 30 até 32 muito bom. Quarta e importantíssima, fluxo de ar. 75 CFM é um fluxo de ar muito bom. Se refere à quantidade máxima de ar que será entregue pela ventoinha. Temos uma observação muito importante aqui, que é com relação a essa medida aqui, CFM. Existem ventoinhas, como as da marca Noctua. Essa medida aqui é feita em metros cúbicos por hora. Vou colocar aqui na tela as especificações de uma ventoinha desta marca Noctua, para a gente poder verificar. Das especificações de uma fã, as mais importantes, que merecem sua atenção, é a pressão estática máxima e o fluxo de ar. Devem ser observadas antes de você escolher a sua ventoinha. Independente se o seu PC é gamer ou casual,
as características das fãs têm que ser boas. O que existe é uma fã ruim e uma fã boa. Quando se fala da pressão estática máxima, eu considero ideal de 3 para cima. De 2,5 até 3 considero bom. 2,4 até 2 regular e abaixo de 2 considero ruim. E o fluxo de ar eu considero 50 CFM uma quantidade mínima boa, deixando claro que essa é a minha opinião. O MTTF verificado se refere ao tempo de vida da fã. O tipo de rolamento e a garantia, essas especificações técnicas você pode observar na caixa da fã ou no site da fabricante. As fãs boas costumam ter garantias de 3 anos até 5 anos. Lembre-se que o mais importante dos dados técnicos é você observar a força que o ar é empurrado, que é a pressão estática máxima, e o fluxo de ar que a fã produz. Essas duas características são as mais definidoras de sua performance, e não a velocidade de rotação. Ventilação das fãs no gabinete. Como deve ser o fluxo de ar? Como fazer um airflow muito bom? Depois das especificações de uma fã, esta é a segunda parte mais importante deste tutorial. Primeiro você deve conhecer o gabinete, as especificações que dizem quantas ventoinhas ele permite instalar, em quais locais e de quais tamanhos. Você vai encontrar essas informações no manual do gabinete e no site da fabricante. Ou, se já possuir uma experiência, poderá verificar visualmente no próprio gabinete e assim fazer o planejamento da instalação das fãs. As ventoinhas que forem instaladas na frente do gabinete deverão jogar frio para dentro do mesmo, como mostram as setas azuis na imagem, ali na letra B. Se o gabinete permitir instalar ventoinhas na parte de baixo, estas também deverão jogar frio para dentro do gabinete, porque o ar quente tende a subir. E esta ventoinha do piso irá ajudar empurrando esse ar quente para cima, para as saídas do teto e traseira do gabinete. E as ventoinhas que forem instaladas ali no teto e na parte de trás do gabinete, estas deverão jogar o ar quente para fora, fazendo o papel de exaustor, puxando o ar quente para fora do gabinete, renovando o ar do seu interior. Dessa forma, o fluxo de ar do gabinete estará bom. O ar frio irá entrar, ajudando na refrigeração das peças internas, enquanto o ar quente irá sair. Ou seja, o ar irá circular dentro do gabinete, não ficando parado. Atenção, para que este fluxo de ar fique perfeito, o volume de ar que entra deve ser equivalente ao que sai. Por isso, coloque a mesma quantidade de ventoinhas para ventilar e fazer exaustão. E estas deverão gerar o mesmo fluxo de ar em CFM. Ou seja, se você colocar 2 ventoinhas ventilando, terá que colocar 2 ventoinhas fazendo exaustão. E todas ter o mesmo CFM. É importante o seu PC ter no mínimo 2 ventoinhas, uma na frente, jogando ar frio para dentro do gabinete, fazendo papel de ventilador, e outra atrás, jogando ar quente para fora, fazendo papel de exaustor. Como fixar uma ventoinha no gabinete? Geralmente, nas fãs, vem 2 setinhas indicando como você deve fixá-las no gabinete. Uma seta indica a direção de rotação das pás, das hélices, e a outra seta indica a direção do ar. Lembre-se que a parte da frente da ventoinha é aquela mais bonitinha, que geralmente vem a logomarca da fabricante. E a parte de trás é onde tem a grelha, onde tem o motor, o fio. Na hora de fixar a ventoinha, atente-se que o ar entra pela parte da frente e sai pela parte de trás. Assim você vai saber posicioná-la como desejar, jogando o ar frio para dentro do gabinete ou fazendo a exaustão, jogando o ar quente para fora do gabinete. Outra dica, caso você tenha dificuldades em fixar os parafusos da ventoinha no gabinete, antes de colocar a mesma, parafuse direto na carcaça,
para poder tirar aquela tinta ali e construir melhor as roscas. Você pode também parafusar a ventoinha fora do gabinete para poder construir a rosca na ventoinha também. E atenção, é importante e você deve se preocupar com a energia estática, caso o seu gabinete já tenha componentes como placa-mãe, processador, memória. E desligue o PC da tomada, do filtro de linha ou no break. Desconecte o cabo de força antes de começar a instalação de suas fãs. Após a fixação das ventoinhas ao gabinete, o próximo passo é conectar a mesma à placa-mãe, ou à fonte de alimentação do PC, ou até mesmo em uma controladora. Isso dependerá do tipo de conector que a ventoinha possui e das conexões existentes na placa-mãe. Por isso a importância de se ter um manual em mãos. Assim será fácil localizar os tipos de conexões existentes para fãs e seus locais. Agora vou detalhar esses tipos de conectores para ventoinhas ou fãs. O conector PWM, observe que ele possui 4 pinos. É fácil ver que ele possui também 2 barrinhas. Elas servem para impedir que o mesmo seja conectado de forma incorreta na placa-mãe. Temos na imagem os números 10, 11 e 4. Esse vermelho, o número 4, CHA Fan 2, é onde a ventoinha que possui conector PWM deverá ser conectada. Mas pode aparecer também a nomenclatura SysFan 2, SysFan 3. Consulte o manual da sua placa-mãe para saber a quantidade de conexões PWM que ela possui e suas localizações. Importante observar que na conexão PWM da placa-mãe, como aponta a seta vermelha na imagem que surge na tela, existe uma saliência que é justamente para guiar o encaixe das 2 barrinhas do conector PWM da fan. As ventoinhas com conector PWM permite que o usuário faça o controle de suas velocidades através da BIOS da placa-mãe ou via softwares, otimizando-as. Nesse chassi Fan 2 da placa-mãe, poderá ser conectado mais de uma ventoinha, desde que você possua o cabo adequado, tipo esse da imagem, o cabo Y, por exemplo. Permite que você conecte 2 ventoinhas em apenas uma conexão da placa-mãe. Mas existem cabos que permitem conectar 3, 4, 5 ventoinhas em apenas uma conexão da placa-mãe. Existem também as ventoinhas que já vêm com o cabo que permite a ligação em série. Ou seja, você pode ligar uma ventoinha a outra e não precisa gastar dinheiro comprando cabos. O segundo conector que vamos ver é o de 3 pinos, mais antigo que o PWM, onde eu vou conectar o cabo de 3 pinos da minha fan. Mais uma vez, precisamos consultar o manual, ou visualizando a placa-mãe tentar localizar o conector de 3 pinos, caso ela possua. Observando a imagem do exemplo, está escrito CFan 1 e possui os 3 pinos. Ali você poderá conectar o cabo 3 pinos da fan. Se você observar na imagem, este conector também possui aquelas 2 barrinhas para impedir sua conexão de forma errada. Os conectores de 3 pinos até podem ser encaixados na placa-mãe na conexão de 4 pinos PWM, mas você não terá os benefícios desse tipo de conexão, aquele controle mais refinado de rotação das fãs via BIOS ou software, conforme a temperatura interna do gabinete abaixe ou aumente, por exemplo. Existem placas-mãe que até permitem um certo controle via BIOS ou programas sobre ventoinhas de 3 pinos, diminuindo ou aumentando a energia enviada à mesma, e com isso alterando a velocidade de rotação para mais ou para menos. Mas existem ventoinhas que não aceitam funcionar abaixo de 12 volts, e assim não permitem esse tipo de controle, e por isso deve girar sempre no máximo. E se essa ventoinha de 3 pinos possuir LED, o mesmo irá até apagar quando a rotação diminuir. Fãs com conector Molex devem ser ligadas no conector Molex da fonte de alimentação do PC e irão girar sempre na velocidade máxima, porque não tem como controlar sua velocidade de rotação. Usando um cabo adaptador Molex 4 pinos, como o da imagem, você poderá ligar diversas ventoinhas de 4 pinos e 3 pinos
em um só conector Molex da fonte de alimentação do computador. Agora vamos ver as fãs com ARGB e as fãs com RGB. As que possuem conector mais 5 volts de 3 pinos, a fã é ARGB. Esta letra A significa que ela é endereçável, em português. Nesse tipo de RGB, você pode personalizar as cores individualmente, ou seja, em uma mesma ventoinha poderá ter diversas cores ao mesmo tempo. E quando for conectar a placa-mãe, observem esta seta aqui, ó. Esta setinha aqui no conector de 3 pinos deverá vir na direção do mais 5 volts da placa-mãe. Observando este esquema, onde temos uma fã ARGB e seus 2 cabos, o conector mais 5 volts de 3 pinos, o que acabamos de ver, e embaixo o conector PWM de 4 pinos, e ao lado esquerdo as conexões na placa-mãe, é importante você entender que o conector mais 5 volts de 3 pinos é dos LEDs do RGB, ou seja, ele serve apenas para as luzes da fã. O conector de baixo, o PWM, este sim faz a fã girar e é através dele que você vai ter o controle de rotação da mesma, através da BIOS ou de um software de controle das fãs, geralmente que acompanha a placa-mãe. As fãs que possuem conector mais 12 volts de 4 pinos são as RGB. Nesse tipo de RGB, a cor é única, podendo controlar sua intensidade ou mudança de cores, mas não várias cores. Com relação aos efeitos, você pode ajustar a velocidade do efeito luminoso, a intensidade da iluminação, ajustar o brilho, o flash rápido ou flash lento, a cor pode ser alterada automaticamente e outros modos de efeito de luz. Placas-mãe com a conexão para os LEDs destas fãs e software para controle do RGB, onde você poderá configurar as cores e as maneiras de exibi-las, costumam ter lá na placa-mãe a sigla mais 12 G.R.B maiúsculo. No conector desta fã também vem uma seta, a qual deve ser conectada na direção da nomenclatura mais 12 volts, na placa-mãe, conforme mostra a figura acima. Existem placas-mãe que vêm com conexões para os 2 modelos de RGB. Observem aqui na imagem, temos aqui conector mais 5 volts de 3 pinos e ao lado dele já temos o conector de 12 volts de 4 pinos. Lembrando que essas conexões aqui são apenas para os LEDs das ventoinhas e não para o funcionamento de rotação das mesmas. Conector de 6 pinos. As ventoinhas que possuem conector de 6 pinos, diferente das ARGB de 3 pinos e das RGB de 4 pinos, que possuem 2 cabos, elas possuem apenas um cabo de 6 pinos, onde terá o RGB, o controle de rotação e os fios de funcionamento da ventoinha. As ventoinhas de 6 pinos precisam de uma controladora para funcionarem. Como existem padrões diferentes adotados pelas fabricantes, é muito importante se atentar a isso. Tente comprar o kit em vez de comprar separadamente, ou pesquise bem qual fã de 6 pinos irá comprar para evitar incompatibilidade com a controladora. Existem casos em que uma ventoinha de 6 pinos comprada separadamente não funciona em determinadas controladoras. Por esse motivo, comprar um kit que venha com as ventoinhas de 6 pinos, mais a controladora, mais os cabos, mais o manual de instruções, mais o controle remoto, e ainda existem as que possuem software de gerenciamento dessas fãs, seja a melhor escolha. Observem neste esquema, onde temos a instalação de uma fã de 6 pinos, que necessita de uma controladora. Observem aqui, onde temos a ventoinha, que possui o conector de 6 pinos, o qual deverá ser conectado na primeira entrada da controladora, aqui na fã 1. Nesta conexão aqui. Observem que esta controladora tem 10 entradas para a fã e a mesma será alimentada pela fonte do PC. Este cabo Molex aqui, macho,
da controladora deverá ser conectado aqui no cabo Molex fêmea da fonte de alimentação do computador. E os efeitos da fan serão gerenciados aqui pelo controle remoto que vem no kit. Observem que esta ventoinha não tem conexão nenhuma com a placa-mãe e a controladora também não tem conexão nenhuma com a placa-mãe. Então, não será possível fazer o controle do RGB através de software da placa-mãe, e sim pelo controle remoto. E caso a conexão da fonte de alimentação seja SATA e da controladora seja Molex, ou vice-versa, existem cabos adaptadores de energia que você pode adquirir e fazer a conexão. E lembre-se, nesse tipo de instalação, o controle de rotação das fãs e os efeitos dos LEDs serão executados apenas por controle remoto. Comprei fãs, mas a minha placa-mãe não possui a conexão. Neste caso, você terá que recorrer a uma controladora. E a escolha dependerá de quais conexões você precisa e de quantas. Neste exemplo, temos aqui uma fan que a interface dela é PWM de 4 pinos. Ou seja, esse conector aqui, PWM, é o que vai fazer a fan funcionar, que vai fazer a fan girar e através dele que você fará o controle de rotação da fan. Este conector aqui de 5 volts, 3 pinos, é o conector dos LEDs da fan. Então, você deverá observar quais conexões a sua fan possui e quais conexões a sua controladora deverá ter. Importante se atentar também se a sua controladora deverá ter SATA ou Molex. Esta conexão é a que vai para a fonte de alimentação do seu computador. Vamos agora observar aqui um diagrama de uma instalação com controladora. Observe que temos 6 fãs PWM a RGB. A controladora está conectada à fonte de alimentação do PC através da conexão SATA. Então, será a fonte de alimentação do PC que irá alimentar a controladora com energia. E esta controladora tem uma particularidade que é a conexão mais 5 volts de 3 pinos, a RGB. Está conectada à placa-mãe do computador. Então, neste caso aqui, você poderá controlar os efeitos dos LEDs das fãs tanto pelo controle remoto quanto pelo software da placa-mãe. Já a velocidade de rotação das fãs será controlada apenas pelo controle remoto da controladora, porque não existe conexão PWM entre a controladora e a placa-mãe do computador. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se houver dúvidas, perguntem à vontade. Deixo aqui o meu alerta de como é importante organizar os cabos do interior do seu gabinete. E faço uma pergunta a vocês. Qual o melhor local para o gabinete? Próximo ao solo ou sobre a mesa? Quais os prós e quais os contras? Um abraço, fiquem com Deus. Luciano Braga, do canal Pesquisa Hardware.